será que a ansiedade pode surgir do nada, né? Ou seja, você não está se sentindo preocupado, está tranquilo, de repente vem aquele sintoma de ansiedade? Muitas vezes sim, e a gente vai explicar hoje o porquê isso acontece. Então vem com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana, sou médico psiquiatra. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. E o tema de hoje a gente vai abordar justamente aquele sintoma de ansiedade que parece vir do nada, né? Então assim, está tranquilo na sua casa, ou às vezes, né, tá até dormindo, né? Às vezes a gente acorda com uma ansiedade, muitas pessoas falam, mas da onde que veio isso daí, né? Qual que é o mecanismo, né? E obviamente que você tem vários mecanismos envolvidos, né? E um dos principais aí são os fatores psicodinâmicos, né? Psicológicos, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, Thali. Do ponto de vista emocional ou psicológico, eu sempre destaco as pessoas que me perguntam sobre essa ansiedade que vem do nada. E falo assim, não coloque a sua energia em tentar entender o que estava acontecendo no momento da crise. Porque muitas vezes realmente você vai observar que naquele momento você não estava agitado, nervosa, muito pelo contrário, podia até estar numa situação bem relaxada, assistindo um filme em casa. A questão é que muitas vezes nós temos que colocar o foco em como é que está o período da nossa vida. Às vezes a gente não estava ali naquele momento preocupado com algo, mas pode ter passado o dia todo preocupado. Às vezes, naquele instante, não tem um pensamento que está deixando aflito, mas tem pensado com muita frequência, por exemplo, numa experiência que vai ter daqui a alguns dias, uma apresentação, um trabalho que precisa ficar pronto. Então a questão nem sempre tem essa coisa tão imediatista. No momento em que eu estou sentindo os sintomas físicos da ansiedade, é naquele momento em que a minha cabeça estava agitada com algo. Isso nem sempre é associado dessa forma. Muito bem, pessoal. E será que existe algum mecanismo biológico, né, do nosso metabolismo envolvido nisso? Existe, né? Existe sim. Então, no nosso corpo, né, a gente tem como se fosse um sistema de alarme, né? A gente precisa de um sistema de alarme. Para que serve o alarme de uma casa, né? Quando tem alguma coisa errada acontecendo e quem está dentro da casa precisa tomar alguma atitude. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, quando a gente está numa situação de estresse, de medo, o centro de alarme, né, que é acionado é a amígdala cerebral, tá? Então, a amígdala cerebral é o nosso centro do medo, né? Então, quando a gente está com uma situação ali que pode nos prejudicar, ele é acionado, tá? E, obviamente, ele vai se conectar, né, com um outro sistema que eu já vou falar daqui a pouco. Agora, qual que é a questão quando a ansiedade vem do nada, né? Crise de pânico, por exemplo. A pessoa está lá tranquila e de repente vem uma crise de pânico. Então é como se fosse um curto-circuito nesse sistema, né? Então ele está ativando ao sistema em um momento que aparentemente não tem um perigo. Ou muitas vezes desproporcional ao perigo. Às vezes até tem algo acontecendo, né? Recebe uma ligação, por exemplo. Só que só de tocar o telefone dispara o coração. Então é uma desproporção, tá? E por que acontece isso na amígdala? Bom, tem os fatores genéticos, tem pessoas que têm essa tendência a ter esse sistema mais hiperativado e fatores ambientais também, pessoas que passaram por traumas ou que estão em momentos de muita ansiedade, esse sistema fica mais sensível. E um outro sistema que está correlacionado, né, diretamente aí com o que eu acabei de falar da amígdala é o sistema hipotálamo, hipófise, adrenal, tá? Então são três aí glândulas que a gente tem no nosso corpo, né? Que eles são coordenadas, né, para várias funções, tá? Mas uma das funções principais, duas, né, vamos dizer assim, seria justamente esse sistema de alerta, né, de atenção e o sistema de vigília, tá? Então, né, o hipotálamo estimula a hipófise, né, a estimular a glândula adrenal a secretar cortisol e adrenalina, tá? Cortisol tem muito a ver com a nossa vigília, né? Pessoas com ansiedade muitas vezes têm altos níveis de cortisol, que se estende na parte da noite, ou seja, o cortisol ele não tem aquela queda que faz com que a pessoa sinta sono, tá? E o sistema da adrenalina, que tem a ver muito com a ação, né? Quando você está precisando tomar alguma atitude, a adrenalina
vem à tona, como se você estivesse num risco, tá? Então, muitas vezes, né, pessoas com ansiedade têm um problema realmente nesse sistema. Tem altos níveis de adrenalina, né, altos níveis ali de cortisol, e aí pode vir essas crises, né, de ansiedade, essa sensação de mal-estar. Bem, e o Thiago falou aqui sobre esse alarme que toca, né? E a pessoa fica muito sensível às coisas. E aí vale destacar que muitas vezes a pessoa pode ficar sensível aos próprios sintomas de ansiedade. Então antes, alguns sinais do corpo que eram naturais para ela, agora é como se ela ficasse alarmada cada vez que isso acontece. Então já começa aqueles pensamentos de, nossa, já vou ter uma nova crise, eu nunca vou ficar bem, isso tudo de novo. E essa agitação toda, essa sensibilidade aos sintomas, também contribui para a pessoa ficar ali e ter a crise. Então uma coisa vai levando a outra num ciclo, né? Isso vai gerar mais ansiedade ainda. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você conhece alguém que pode passar por isso eventualmente, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Vamos levar informações para mais e mais pessoas. E até o próximo. Até mais.